Boa noite a todos. Mais uma vez, eu me sinto imensamente feliz de estar aqui com vocês. É sempre bom estar numa casa em que as pessoas respeitam os espíritos, né? Os espíritos aqui bem acomodados. Mas eu gostaria de dizer que eles não ligam, viu? Eles estão no outro plano. Então, quem estiver lá atrás e quiser ficar aqui pertinho de mim, não tem problema. Eu sempre lembro de uma figura aqui, eu não lembro o nome dela, né? Porque eu vim há um tempo atrás, ela estava gestante. Depois eu vim novamente, ela já tinha tido filho. E eu acho que hoje ela não está aqui. A senhora conhece? Lembra? Como é que está o bebê? Já fez 1 ano. Ah, coisa linda. Qual é o nome dele? Ravi. Abraço, Ravi. Quero vê-lo correndo aqui na evangelização, interagindo conosco. Por quê? Porque esse é o propósito de uma casa espírita, né? É dialogar com aqueles que estão no plano espiritual, é ouvir as angústias, os sofrimentos dele, consolar, apresentar esses espíritos à espiritualidade amiga, porque a gente não consegue muita coisa, demovê-lo de ideias que estão cristalizadas ao longo de décadas, de séculos, mas na condição de médios e trabalhadores, se a gente conseguir fazer a mediação deles com os espíritos trabalhadores da casa, a gente já fez um excelente trabalho. E lá na espiritualidade, os benfeitores vão trabalhar, vão ocupá-los, vão tratá-los, até que eles estejam em condições de reencarnar. E aí a gente precisa receber essas pessoas. E eles adentram a casa espírita de diversas formas. Seja através da evangelização infantil, seja através dos trabalhos assistenciais, seja através das campanhas de assistencialismo que o centro faz fora das paredes físicas do centro, né? Tem centros que fazem entrega de sopa, entrega de munguzá, entrega de enxovais, visitação aos hospitais. É cíclico, né? Então é muito importante e é sempre ótimo enfatizar e dizer, persevere no trabalho de evangelização. Porque esses espíritos precisam, ao reencarnar na matéria, eles precisam ser fortalecidos, né? Porque aqui a gente encontra os embates, as dificuldades. A gente vai tentar exemplificar e concretizar aquilo que a gente viveu lá no mundo espiritual. Então vamos fazer a nossa prece inicial para a gente fazer um mergulho refletindo sobre a bem-aventurança ao ser misericordioso. Poderia depois conseguir um copo d'água para mim, por favor? Natural. Vamos fazer a nossa prece. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espíritos benfeitores, por mais esta oportunidade em nossas vidas. Ilumina cada um dos irmãos e irmãs que aqui se encontram, encarnados e desencarnados. Não nos deixa, Senhor, cair em tentações. Guia-nos no caminho do bem, da fraternidade. Ilumina a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, o planeta que o Cristo aceitou a responsabilidade de governar. Que possamos pensar, falar e agir no bem. E quando, Senhor, por nossas imperfeições, viermos a desequilibrar, a agir de forma incorreta, por pensamento, por palavra e por ações, envia mensageiros a nos intuir, a nos orientar ao retorno do caminho reto. Obrigado por mais esta oportunidade, que possamos aprender falando e falar aprendendo. Que assim seja. Estamos na Terra há milhares de anos, com um propósito de aprender, com um propósito de evoluir. E ao longo dessa trajetória, a gente encontra amigos e às vezes encontramos antipatias, inimizades, mas que em algum momento foram pessoas próximas, né? Ninguém faz inimizade com pessoas que estão distantes. Normalmente quem nos deixa magoados são pessoas próximas. E aí a gente precisa fazer valer o ensinamento de Jesus. Sede misericordioso. Como é importante ter misericórdia. Porque a ausência dela, ou a falha da vivência da misericórdia, é a causa de todos os males. Porque cai no egoísmo, cai no orgulho, na vingança, na maldade. E aí a gente estabelece processos viciosos, cíclicos de perseguição e de dor. A base do processo de obsessão está estabelecida por falta de misericórdia. A partir do momento que o espírito que sofre, né, ele estando no mundo espiritual ou estando ao nosso lado, muitas vezes no nosso vínculo familiar, entende e busca aplicar na sua vida a misericórdia, a existência fica diferente. Eu tive a oportunidade
ao longo de alguns anos trabalhando nas salas mediúnicas, de ouvir muitos relatos. E eles, quando chegam, muitas vezes, eles dizem: vocês acham que essa pessoa está sofrendo de forma injusta, mas ela me fez sofrer. Me roubou, maltratou a mim, minha família, tirou os meus bens materiais, me escravizou. E quando você ouve isso, você não pode desconsiderar, dizer simplesmente perdoe. Né? É entender por que você sofre, meu irmão. E dizer-lhe, né? Pelo menos eu tento usar essa estratégia: o seu sofrimento é real, mas você acha que fazendo essa pessoa sofrer, você vai encontrar paz? Eles acham que sim. Porque o nosso pensamento equivocado acha que fazer o outro sofrer na mesma medida é encontrar alívio para as nossas dores, e não é verdade. Só que leva tempo para que eles tirem isso da mente. Então, quando eu falei no início, antes da prece, se a gente, na condição de trabalhador de uma casa espírita, na sala mediúnica, apresentá-los aos espíritos benfeitores, esses benfeitores vão, pouco a pouco, saber como lidar com eles. E a misericórdia é um deles. Eu lembro de um pai que chegou uma vez, né, um espírito na condição de pai, e ele estava muito revoltado porque o indivíduo que estava em tratamento tinha causado a ele e às filhas dele muito sofrimento e dor. E ele estava obstinado em revidar esse mal que sofreram no passado. Só que a raiva, o ódio e o rancor que ele acumulou, né, e condensou no seu perispírito, no plano espiritual, fez com que ele se afastasse justamente de quem ele mais amava, que eram as filhas. E essas filhas já estavam no plano espiritual num novo patamar, porque entenderam o sofrimento, despertaram para o perdão, para a misericórdia, e estavam nas condições agora de resgatar esse pai para reencarnarem em uma nova encarnação, para se reajustarem. Só que ele estava cego no ódio. E aí a gente conversou e de repente foi sugestionado, né, intuído. Você já parou para pensar que sua filha pode estar aqui querendo ajudar você? E ele começou a enxergá-la e aí começou a dialogar com elas, na verdade. E aí ele seguiu. Então o processo, como eu digo a vocês, de mediação é o mais importante, porque ali eles vão dialogarem. E o processo desobsessivo acontece ali. E vai se estendendo ao longo de dias, meses, anos, até que reencarnem. E aí no vínculo familiar, aquele irmão, aquela irmã, aquele casal que tem disritmias sentimentais, afetivas, relacionais, e vão se ajustando. A nossa família, as nossas famílias. É a continuação daquelas histórias que André Luiz relata nos livros dele. Não é distante. Quando a gente para meditar nisso, a gente se conforta. Quando a gente esquece por algum minuto, a gente se desespera, né? A gente acha tão bonito quando está na obra de André Luiz, ele relatando quando alguém desencarna e é recebido. E quando a gente tem um parente que está desencarnando, a gente desespera. A gente fica angustiado. Eu vivi isso recentemente. Graças a Deus eu me mantive mais sereno, né? A avó da minha esposa, a minha avó também, minha querida Bibi, e eu faço uma homenagem a ela nessa palestra, de um coração tremendamente grande, é uma pessoa extremamente alegre, né? Alto astral, como a gente brincava, e Bibi passou mais de um mês na UTI, né? Foi difícil, muito difícil, mas o que me mantinha sereno era lembrar das brincadeiras, das alegrias, né? Dos momentos de interação que a gente teve. Isso me segurou sempre. E saber que ela continua sendo aquilo que ela era, né? Com os pequenos pecadinhos que ela gostava de dizer, também humana. E essa Bibi eu vou reencontrar no futuro. E é possível que ela reencarne em algum momento desse vínculo familiar e a gente continue aprendendo e evoluindo. E aí os parentes, uns sofrem mais, se desesperam mais, outros ficam calados, mas também estão em sofrimento. E é nessa hora que a gente tenta exemplificar a experiência do espiritismo na nossa vida. Porque quando é distante, né, aí parece mais fácil, mas quando está próximo a gente sofre. Então, voltando para aquele pai, ele foi acolhido pelas filhas. A misericórdia de Deus permitiu que ele reencontrasse, né, o objeto do seu amor e se afastasse do objeto do seu ódio. Porque o processo de perdão vai se dar com um processo de reflexão no futuro. Não foi ali. Não quer dizer que ele perdoou aquele indivíduo. Quer dizer que ele se afastou daquela situação e se permitiu viver uma nova atmosfera. E isso é fundamental. Quando a gente para um pouco e sai do desespero
para e pensa de forma mais equilibrada, a gente consegue enxergar possíveis soluções onde antes só vislumbrávamos caos. E aí ele seguiu. Eu não sei como se desenrolou, né? Mas possivelmente, isso já faz alguns anos, faz uns 5 anos, é possível que ele já tenha reencarnado ou esteja em processo de reencarne e a gente se encontre em algum momento. Seja num centro espírita, reencarnando, né? O nosso pequeno tem quantos anos? 1 ano. Isso faz 5 anos. Será que é ele? Não sei. Mas é isso que a gente está dizendo, é viável, é próximo. O espiritismo não é algo abstrato, é algo prático. Ele toca a nossa vida. Kardec diz, o espiritismo é aquilo que faz parte do nosso cotidiano, sempre. E tem explicação para tudo. E é importante a gente meditar sobre isso. Meu Deus, em que momento eu preciso ser misericordioso? No momento mais difícil, principalmente no seio familiar. Para mim, as maiores provas e as maiores alegrias que eu tive nessa existência foi no vínculo familiar. É ali onde você se alegra, é ali onde você compartilha alegrias, né? E, enfim, mas é onde você também sofre as maiores dores. E hoje em dia, né, principalmente com a droga crescente cada vez mais, vivemos uma epidemia de crack, e o crack não atinge só o filho do outro, atinge o meu filho, porque o filho do outro, na ânsia de consumir a droga, ele vai cometer um assalto, e armado ele pode atirar, e tirar a vida de um jovem universitário, tirar a vida de um pai de família, tirar a vida de um trabalhador qualquer. Então não está distante da gente. Eu preciso ter misericórdia por mim, pelo outro e pelo contexto em que eu vivo. Quando a gente ouve falar de perdão, muitos de nós, espíritas ou não espíritas, mas cristãos de uma forma geral, a gente lembra daquela passagem que Pedro disse: Senhor, quantas vezes devo eu perdoar aquele que me ofendeu? Até 7 vezes? Aí Jesus responde: rapaz, vocês estudaram, hein? 490 vezes. Ainda bem que eu trouxe um questionário depois, ao final da palestra, eu vou aplicar um questionário com vocês. Mas eu conversei com o pessoal do GA, que a gente, não, Deus, pode trazer. Quantas questões? 100? Coisa pouca. E o tempo que eles vão ter? Não, 10 minutos, eles fazem isso rápido, isso é fichinha. E Pedro ouve de Jesus isso, né? Não te digo só 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Que não é fechado a conta, né? Como você falou, 490. Mas é quantas vezes forem necessárias. Só que o necessário é a chave da questão. Porque quando acontece uma vez e duas, aí eu volto novamente a falar do crack. Eu peço a Deus que nenhum de vocês viva isso. Mas eu conheço inúmeras pessoas, já atendi pessoas que já sofreram e ainda sofrem. É recorrente, né? A chance da pessoa recair novamente é muito grande. E ela perde a confiança da família, do irmão, porque ela pega um objeto, ela pega qualquer coisa que tiver fácil. E isso cria animosidade. Porque você tem um objeto que você lutou para conquistar e alguém vai lá e pega e leva, cria desavenças. Eu lembro de ter uma família muito próxima a mim que tem um jovem, nesse momento ele está em tratamento, graças a Deus. E aí a relação familiar foi se desgastando, né? Discutiu, brigou com irmãos, enfim, a família fica muito sofrida. Assim como o Alzheimer, né, que é uma doença de família, porque não atinge um idoso, mas a família sofre. A droga atinge uma pessoa, mas todos são afetados, direto ou indiretamente. Então, quando a misericórdia se estabelece, fica mais fácil. E a misericórdia não é para nos tornar ingênuos, mas é para nos dar direcionamento. E o importante é dar a oportunidade de fazer uma palestra, de meditar sobre isso. Porque quando eu estou falando, quando eu vou consultar a literatura, eu faço reflexão, eu digo, eu preciso recordar, eu preciso fazer ecoar esse aprendizado na minha consciência. E sempre que eu posso, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, hoje diferente, hoje eu não vou fazer projeção, mas esse livro aqui é fabuloso. Se nós, como espíritas, o livro Boa Nova, Francisco Cândido Xavier, Espírito Humberto de Campos, depois chamado Irmão X, né? Se a gente quiser conhecer como era Jesus, na vivência, no cotidiano, como era viver com Jesus. Aí eu fiquei pensando no carro, como é que eu vou introduzir a palestra? Imagine que você está convivendo com Jesus. Qual seria o seu comportamento? Porque a gente, não, Jesus, o exemplo, o modelo de homem de bem, e você está ao lado dele.
Tem uma cena, neste livro, em outro capítulo, que está Jesus e Maria de Madalena na sala. Pedro passa no corredor e olha com desdém para Maria. Aí diz, mas rapaz, como é que Pedro é ousado dessa forma? Jesus ali do lado, e ele faz isso para mostrar-nos que a condição de humano e de falho, mas de perfectível, que depois Pedro assume mais plenamente, é real, não é algo distante. Não eram pessoas santas, mas santificáveis, que podiam avançar, e por isso Jesus escolheu para nos dar exemplo. A gente vê Paulo, né? Saulo de Tarso, depois ele se converte e aí muda para Paulo. O humano mandou prender, mandou castigar, né? Fazia inquisição e mandava. E depois ele se converte, fala de amor, prega, cuida, zela. Nós também podemos. Ele se entregou de forma mais intensa. A gente se entrega às vezes em nem 500 mil parcelas, mas cada um vai no seu ritmo. E a consciência de cada um responderá a Deus. Isso é que é importante. Quando eu tenho a oportunidade de fazer palestra, eu penso sobre isso. Porque assim, eu não posso querer comparar vocês comigo, nem me comparar a vocês. Quando isso acontece é ruim, porque mas aquele jovem já leu tantos livros, ou ele fala assim, eu falo assado, e você fica assim angustiando. Não. Como você foi há algum tempo atrás? Como você está hoje? E a partir dessa experiência, o que você pretende para o futuro? Como você vai conseguir? E aí você vai trilhando, porque Pedro negou Jesus e depois ele incorpora a sensatez, o equilíbrio, a ponderação. E o livro Paulo Estevam mostra isso claramente. Nos momentos mais importantes, ele é sensato. Um dos momentos que a gente estava lendo em casa um dia desse, no Evangelho no Lar, é quando Paulo se converte e vai até a casa do caminho. Quando ele é atendido na porta que fala, o pessoal fica preocupado. Ih, rapaz, será que é mais uma tramóia de Paulo para destruir a nossa casa? E Pedro pondera e diz, Jesus pede que sejamos fraternos, mas o trabalho é dele, a gente não pode agir por impulso. Diga a Paulo que se realmente ele se converter, ele vai saber esperar. E pede que Paulo aguarde e depois vai ser atendido em outro momento. E Paulo recebe aquilo um pouco inquieto, mas entende realmente. Eu não posso apagar do dia para a noite a imagem que eu construí ao longo de meses, porque ele perseguiu intensamente durante muito tempo. E é isso que justifica o processo de obsessão nas nossas vidas. Nós não apagamos o que fomos totalmente, se ainda não mudamos. Os espíritos nos encontram. Eu lembro uma vez na sala mediúnica, um espírito disse, ah, você está pensando que aquele menino é santo, é? Na época ele tinha 10 anos, a criança. Quando ele dorme, o espírito dele fica adulto. Muitas vezes nós olhamos para as crianças e não entendemos porque as crianças sofrem com um processo de sono desequilibrado, inquietação mental. Hoje eu soube de uma coisa que eu fiquei muito triste. Uma criança de 9 anos se matou. 9 anos. Sabemos que tem uns transtornos psíquicos na infância, sabemos. Mas a influência social, principalmente das redes sociais, tem impactado. Quem que ganha com isso? Espíritos que têm raiva, que estão chateados, que possivelmente criaram uma atmosfera de inquietação, de perturbação na mente daquela criança e levou-a a cometer aquele ato impensado de dor e sofrimento, que possivelmente no plano espiritual deve estar em desequilíbrio, né? Oremos para que ele seja resgatado. Então, esse contexto que a gente está vivendo, mas meu Deus, se não houver misericórdia, nada disso passa, nada disso avança. Então, não é uma coisa distante da gente. Paulo se converte e se transforma em um homem de bem. E nós? Esses espíritos que se aproximam da gente, pelo nosso DNA, eles nos enxergam, eles sabem o que ainda somos e sabem também das nossas lutas. E a gente diz, meu irmão, eu sei que eu errei. Inúmeras vezes os espíritos dizem, vocês agora querem ser santo para o grupo de trabalhadores mediúnicos. Vocês fizeram isso, isso e isso. Eu não posso dizer que é verdade, nem dizer que é mentira, porque eu não tenho acesso total a isso. Mas eu posso dizer, é possível, irmão, que nós tenhamos errado muito nesse aspecto. Mas, pelo que você está vendo aqui, a gente está tentando se melhorar. É possível que a gente caia muitas vezes ainda, né? Você nos ver do plano espiritual mais atentamente. Mas a gente está buscando. Como a gente vai conseguir, eu não sei, mas a gente está nessa busca. Não adianta um embate, não é apenas um embate intelectual, é muito mais afetivo. E de entender o tempo dele. Quem sofreu, sabe, a gente está vendo aí a fronteira, né? Com a Venezuela, os embates. Você vai dizer simplesmente perdoe para quem sofreu, para quem foi agredido, para quem foi expulso, para quem está naquele contexto, é difícil.
Existe uma conturbação espiritual e social muito intensa. E o que é que a gente tem que fazer? Preces. Muitas preces para que a misericórdia se estabeleça. Então, o capítulo do Evangelho 10 fala: bem-aventurados os misericordiosos, perdoai para que Deus vos perdoe. Nós não conseguimos perdão divina sem perdoar, porque o outro é a expressão divina mais próxima que eu consigo entender de Deus. O meu semelhante é a expressão de Deus que eu consigo entender. E o próprio Espiritismo diz, né? Fora da caridade não há salvação. Porque cada um interpreta, percebe Deus da sua forma. E o que importa para esse Deus é como nós interagimos com Ele e principalmente com o nosso semelhante. Então, se eu não consigo perdoar quem está próximo a mim, como é que eu vou entender e conceber que esse ser me perdoe? Não que ele se envolva com essas coisas pequenas, de perdoar ou não perdoar. É porque a lei é tão sábia que se eu não consigo perdoar, o meu perispírito não evolui, ele não progride, ele fica pesado. E não estando evoluído, leve, ele não adentra regiões de bem-estar. Há um tempo atrás eu brinquei dizendo assim: olha, vocês sabem que existe um concurso aberto com milhões de vagas? Como assim, Diogo? Explica. Um concurso para espírito superior, assim de vagas. Assim. Por que a gente não adentra? Porque a gente não tem as qualificações ainda para isso. Estamos conquistando as duras penas essas qualificações para atingir esse patamar. A gente, ai, que bonito, o espírito Aulus, né? O mentor e tudo mais. O filme Nosso Lar, vocês lembram do filme Nosso Lar, né? André Luiz vai lá pedir ajuda, não. Aí senta aqui, André. E ao atender a moça que estava do lado, a senhora do lado, André foi aprendendo. Mas eu queria visitar meus filhos. Irmã, você está aqui há tanto tempo. O que é que você fez com esse tempo? Não, é porque não sei o quê. Mas você foi colocada na ala A de assistência. Ah, mas tinha muita gente perturbado. Ah, a gente entende, mas aí você foi colocada na ala B. E ela sempre inventava uma desculpa para sair das atividades. Quantas vezes nós não somos chamados a atividades? Simples, pode ser no centro espírita, pode ser no nosso trabalho, pode ser um trabalho voluntariado. São oportunidades e muitas vezes a gente deixa passar ao longo dessa existência e ao longo de outras existências. E aí o Evangelho diz, né, naquela passagem, o trabalhador da última hora. Então Jesus está sempre convidando. E aquele que vai trabalhar, recebe a paz. Tem gente que está no centro há décadas. E tem gente que chegou há uma semana, um mês e tem se sentido pleno, em paz. Porque não é tempo que define estado de espírito, entendimento. Às vezes a pessoa pode ter menos entendimento intelectual pela oportunidade de ler alguns livros. Mas é a forma como a gente se entrega espiritualmente e se sente envolvido naquilo tudo. Eu tenho um amigo que com 2 palestras ele deixou de fumar. Ele dizendo, tem gente que luta muito tempo para deixar de fumar, porque eu sei que não é um vício simples. Não é. Depois que ele, né, enraiza no seu sistema nervoso, você precisa da droga. E tem relatos na literatura médica que o indivíduo morre. Se você simplesmente cessar de vez, ele morre. Ele não suporta a abstinência, tacar, né? Enfim, e morre. E ele continua. Reconciliar-se com o adversário. Essa parte é difícil. Porque quem é o meu adversário? É quem está do meu lado. Às vezes é o meu filho, o meu marido. E diz no texto, se teu irmão pecar contra ti, vai e corrige-o entre ti e ele somente. Se te ouvir, ganhado terás a teu irmão. Então, chegando-se a Pedro, a ele perguntou, Senhor, quantas vezes poderá pecar meu irmão contra mim, para que eu lhe perdoe? Até 7? Aí Jesus responde, 70 vezes 7. Mas a gente não entende, e aqui é o que eu vou entrar. Eu adoro esse livro. Né? É como se Jesus estivesse ali, do lado da gente, mostrando. Jesus ia para Nazaré, com um grupo. Né? Felipe, Simão Pedro. E ao ir para Nazaré, ele encontrou resistência ao longo do caminho. Pessoas começaram a xingar, a duvidar da seriedade dele. E Jesus se mantinha sereno, calmo. Mas o grupo de discípulos humanos, cada um na sua humanidade, com as suas imperfeições, começou a se inquietar. Não é muito diferente do que acontece no centro espírita. Tem um que fala diferente, um fala uma coisa e a gente se inquieta. Ih, fulano quer ser o dono do centro. Ih, fulano já está agindo, né, sem caridade, está agindo. É distante da nossa realidade? Não. E esse pessoal que se inquietou com o que era dito, começou a bater boca
a discutir com os interlocutores. E aí começou o problema. Porque eu posso ser ofendido e tentar levar sem me desequilibrar. Talvez eu não resistisse se fosse eu naquele momento. E o que acontece? Eles começam a dizer, na consciência, que aquilo era para defender o Evangelho. E nesse momento eles começaram a perder tempo. E Jesus vai corrigi-los de forma muito sábia. Ele diz: foi assim que a viagem do mestre a Nazaré redundou numa excursão de grandes dificuldades, provocando de sua parte as observações quase amargas que se encontram no Evangelho com respeito ao berço daqueles que deveriam guardar no santuário do coração. Jesus era nazareno. Ele pensava que ao chegar em Nazaré ele seria bem acolhido, mas não foi isso que aconteceu. E os seus discípulos se desequilibraram. Às vezes, nas reuniões mediúnicas, tem médios que desequilibram com o que os espíritos dizem. Ele está ali, ele está desequilibrado. Às vezes, nas tarefas assistenciais na rua, nós encontramos pessoas drogadas, desequilibradas. Elas estão na rua. A rua não tem limite físico, não tem regras estabelecidas. A chance de encontrarmos pessoas desequilibradas é alta. Por isso que o grupo tem que ter coesão, unidade. Não pode ser de qualquer forma, porque senão desequilibra internamente. O centro espírita da mesma forma. No livro Diálogo com as Sombras ele diz: os grupos de trabalho mediúnico devem ter um mínimo de coesão, não pode ficar trocando toda hora. Tem que ter estudo, tem que ter simpatia de pensamentos. Se é um grupo que tem muita inquietação, não pode, é preciso parar e dialogar. O que é que está acontecendo com a gente? Porque senão vai ser a brecha para as entidades espirituais desequilibradas se instalarem. E isso aconteceu com o grupo de Jesus. Veja, é essa observação que eu quero dizer. Jesus estava do lado deles e eles se desequilibraram. Por isso que nós nos desequilibramos também. Nós não somos diferentes. Mas, rapaz, a gente trabalha tanto, meu Deus, ainda acontece isso no centro espírita? Acontece, para que a gente aprenda. Aconteceu na casa espírita. Quem não leu, coloque lá na sua agendinha para ler. As dificuldades que um centro enfrenta, um centro enorme, possivelmente era uma federação espírita, não tenho dúvida, pelo volume de trabalho e de trabalhadores. 200 passistas, só pode ser uma casa grande, uma federativa, possivelmente. E sofreu investida durante décadas. Não são investidas de uma vez ou outra, a gente sofre investidas rotineiramente nos trabalhos quando nos dedicamos ao bem, por conta do mal que acumulamos ao longo de muitos e muitos séculos. E a gente vai burilando esses males ao longo também de muito tempo. E o grupo continua. Jesus sentiu de perto a delicadeza da situação que lhe criaram com a primeira investida dos inimigos gratuitos da sua doutrina. Eles não tinham nenhuma justificativa, era gratuita, diferente da gente. Os espíritos, quando se aproveitam da gente para nos ofender, nós temos débitos com eles. Com Jesus, não. Não tinha nada que justificasse a atitude de perseguição ao Cristo. Qual era a única justificativa? Que ele estava fazendo bem e contrariava os interesses daquele povo na época. De alguns grupos que se aproveitavam dos interesses do povo para benefício próprio. É diferente do que a gente vê hoje na política? Está distante o cristianismo na nossa prática? Não. Quantas vezes a gente diz, rapaz, o mundo está perdido, quantas dificuldades? Pega o livro Paulo Estevam que você vai ver. Há 2000 anos as coisas acontecendo. Então não é uma coisa que está acontecendo agora. Acontece na humanidade há muito tempo. Porque a humanidade somos nós, em corpos, em sociedades, em tempos diferentes. Temos tecnologia, o WhatsApp, né, que veio para fazer um maior estardalhaço. Minha esposa sofreu muito na última eleição. O grupo de família, porque um queria votar para A, o outro queria votar para B. E aí discutiam tão intensamente que se ofendiam. E ela chorava copiosamente. Eu disse, por que você entrou nessa atmosfera? Evitava. Eu fui fustigado, a gente chegou na casa de um parente uma vez e tinha lá, fora não sei o quê, porque nós pensávamos diferente do que eles acreditavam. Ofensa. Um grupo de família. Não eram pessoas de longe. Entende? Essa proximidade que eu quero trazer não está distante. Isso pode acontecer agora. Você escreve tudo na rede social, o outro se ofende. Ele ecoa o seu pensamento, ele replica a sua ideia. Isso causa desunião. Aí continua. No entanto, o mesmo não aconteceu aos seus discípulos. Filipe e Simão Pedro chegaram a questionar seriamente com alguns senhores da região, trocando palavras ásperas. Nesse momento a gente perde. Eu posso sempre me colocar, defender minha ideia,
mas eu tenho que ter cautela na forma, porque eu posso ser áspero e eu posso afastar o outro. Isso é muito delicado que eu vou falar agora. Eu já ouvi inúmeras vezes assim, a casa espírita é uma porta, né? As pessoas podem entrar e ficar ou ir. Ótimo, livre-arbítrio. Agora, quando eu sou o causador do afastamento do outro, isso é grave. Eu preciso falar com seriedade, com respeito, com ponderação. E é importante que eu medite também até onde o outro pode receber. Porque a inteligência é para esse momento. Eu não posso dizer tudo a todo mundo, de todas as formas. Porque eu posso afastar o outro que não tem condições de perceber isso. Eu tive uma experiência uma vez, acho que eu relatei aqui para vocês, numa palestra. Está sentindo calor? Não? É só eu que sou calorento. E aí eu cheguei no Procap uma vez, uma amiga minha ligou, disse, Diogo, minha mãe está aqui no Procap, ela teve um infarto. Se eu vou lá, amiga, falo com ela. Aí do lado dela estava um acompanhante. E a acompanhante disse, mulher, tem fé em Deus, tu vai sair dessa vida. Eu mesma. Eu fiz um pacto com Deus. E eu disse, Deus, a partir de hoje eu não vou tomar medicação mais nenhuma. E você vai me curar. Eu, meu Deus do céu, o que é que essa mulher está dizendo, pai? Do meu lado, e eu me fustigando. E ela foi falando. Eu, ao término da fala dela, eu disse, eu posso falar? Me desculpe. Mas não faço isso não. Dá tanto trabalho desenvolver medicações, conhecimento médico, ciência, né, de qualidade, para cuidar das pessoas que têm problemas cardíacos. E a senhora acha que Deus vai impedir que a senhora tenha um problema só porque a senhora fez um pacto com ele? Ela, é mesmo, né, meu filho? Eu disse, tome o seu remédio, tenha a sua fé, fortaleça a sua fé, mas não deixe de se cuidar. E eu lembro de uma frase que eu ouvi no simpósio médico espírita aqui no IMIP há muitos anos. A fé sempre ajuda, a religião às vezes atrapalha. Porque confundo, a gente teve um caso lá no Oswaldo Cruz, né, no setor de oncologia pediátrica, de uma mãe que, meu Deus, que crueldade. Um pastor fez com que ela acreditasse que foi a falta de fé dela que fez o câncer do filho rescindir. E que ela devia tirar a criança do hospital e levar para ele curar. E ela estava no embate com a equipe médica. A sorte que era uma criança, porque o médico assume. Se você levar um filho e ele estiver numa situação de urgência e precisar ficar internado, você pode chorar de joelho lá. Ele fica. Eu tenho uma amiga pediátrica, ela disse, o pai levou a criança, estava com uma pneumonia grave, precisava ficar internado. Disse, não, mas eu não quero porque eu não posso. Disse, o senhor não pode, eu entendo, vá para casa. Mas ele vai ficar. Não, mas ele é meu filho. Ele disse, agora é nosso. O Estado assume. O adulto pode assinar e ir embora, né? Tive, infelizmente, uma paciente que saiu do hospital, diabética, cheia de complicações, coitada, 40 anos. Fugiu. E eu fui entender a história dela. Ela tinha um filho que era usuário de droga e traficante. Relato dela, nunca teve amor de pai, nem amor de mãe. Vivia uma mente muito em desalinho. Aí se entendia e se explicava por que uma mulher tão jovem, com 40 anos, tinha retinopatia, um problema na vista, tão grave, e um problema renal, por conta de uma doença que é relativamente simples, se bem controlada, que é o diabetes. É por trás dessas histórias que a gente entende o sofrimento do outro. Cada história é uma história. O diabetes é uma, né? Tem lá a sua fisiopatologia. Mas cada um responde de forma diferente. Essa mulher sofria porque estava com a família desestruturada. E ao viver esse sofrimento, ela não se cuidava. Claro, não está bem, ela vai fazer o quê? E quantas pessoas angustiadas pensam nos seus desajustes e fazem o que fazem? Aí ele continua, mais na frente. Jesus compreendeu os acontecimentos e calmamente ordenou a retirada, afastando-se da cidade com tranquilo sorriso. Quantas vezes a gente sabe que não deve entrar no embate, mas a gente entra, porque nós não somos crísticos ainda. Jesus percebeu, opa, a atmosfera aqui não está favorável, vamos se retirar. E isso vai dar ensejo aos desdobramentos, que é fabuloso. Procurem um livro, leiam. Cada vez que você lê, você diz, mas meu Deus do céu, como é claro, é cristalino como água. Não obstante a determinação e apesar do regresso a Cafarnaum, a maioria dos apóstolos prosseguiu em discussão, estranhando que o mestre nada fizesse, reagindo contra as envenenadas insinuações a seu respeito. Eles ficaram discutindo, mas Jesus não fez nada. O cara falou dele, meu irmão. Poxa, Jesus. E Jesus ali, ouvindo tudo e calmamente andando. Eles achavam que Jesus devia discutir, entrar em contenda. Joana de Ângeles fala muito disso nos livros dela. Não entreis em contenda.
E a gente insiste em entrar em contenda. E é esse vínculo que aproxima os espíritos. Os obsessores, que são nossos irmãos desencarnados ou encarnados, eles se alimentam do ódio. Tirou a situação de ódio da frente deles, eles não têm mais motivo. É por isso que eles não querem, eles ficam lembrando todo o tempo do que viveram e de sofreram. E por isso sofrem também. Então aquela ideia de que o obsessor é mau, tire da sua vista. O obsessor é alguém que sofre. E por sofrer, quer fazer o outro sofrer. Você bem, feliz, como estão os nossos amigos Paola e Mauro, passeando. Você acha que ele vai ficar querendo fazer mágoa a ninguém? O pessoal lá, viajando. Tão feliz da vida. No Canadá, né? Passeando. Amigos, um abraço para vocês, viu? Depois eles vão ver o vídeo, eu tenho certeza. Você acha que eles vão ficar com vingança? Não, porque Luiz, não sei o quê. Minha gente, ele está bem. Então essa a lógica do Cristo. É tornarmos espíritos de amor, para que o amor floresça. Enquanto existir dor, vai existir alguém que quer fazer o outro sofrer. E aí ele continua. E aí é essa informação. Jesus lidando com os seus discípulos nas inquietações. É aí que a gente aprende. É como se Jesus estivesse falando comigo, com você. E é isso que o Evangelho faz. É essa autodesobsessão. Continua. Daí alguns dias, obedecendo às circunstâncias, ansiosos pela claridade dos seus ensinamentos, Jesus falou, né? Foi perguntado. Filipe perguntou: Mestre, chamaram-vos servo de Satanás. E reagimos prontamente. Está vendo? A gente defendeu o Senhor. Dizia Pedro com sincera ingenuidade. Era ingênuo. É isso que eu gosto do livro. Esse detalhe, essa sutileza. Aí continua. Mestre, observávamos que por vós mesmos nunca oporieis a contradita. Eles sabiam que Jesus não ia discutir. E por isso revidamos aos ataques com a maior força de nossas expressões. Quantas vezes, né? Não, porque a gente tem que fazer assim, assim, assado. Numa reunião de grupo, a gente quer impor o nosso ponto de vista. Por isso que o senso de grupo deve sempre prevalecer. Se a sua ideia não foi aceita, tente acatar. Se você acha que não consegue trabalhar em grupo, então saia. Porque trabalhar em grupo é ser capaz de opinar, de ouvir opiniões e de concordar com o que o grupo achou certo, mesmo que você discorde naquele momento. E isso é trabalhoso, viu? Não é fácil. E a gente tem que fazer isso com os nossos filhos, com os nossos adolescentes, para que eles aprendam a viver em sociedade. A Nete Guimarães tem uma palestra belíssima, que eu não recordo o nome agora, me perdoem. Depois eu lembro e digo. Ela disse: há algumas décadas, os vínculos familiares tinham idosos, pessoas doentes, era uma família mais numerosa. E naquela vivência você aprendia a criar relações de empatia por vários indivíduos, com várias vivências. E isso era, de certa forma, uma vacina social. Ela diz que hoje os grupos sociais eles são mais restritos, geralmente é o pai, a mãe e o filho. E muitas vezes esse filho dentro de um quarto, vinculado com o mundo apenas pela rede social. Então ele acha que pode dizer tudo. Né? E geralmente ele encontra quem? Quem combina com as suas ideias. No grupo anterior de família, você tinha gente que combinava e não combinava. Tinha uma tia, né, que ficou moça velha, que não casou, tinha uma avó. Você tinha que fazer silêncio porque a vovó estava dormindo. Às vezes tinha que acudir porque a vovó estava doente. E você tinha que aprender com a experiência do grupo a lidar com diversas situações. Isso amadurecia você para uma relação de respeito ao diferente. Hoje não. Aí a gente vê, e ela explica, você vê, o indivíduo tocou fogo no índio. Por quê? Eu pensei que era um mendigo. Se o mendigo pode queimar, Aí o outro bateu, quase mata a moça, porque ele achava que era uma prostituta. Era uma funcionária doméstica. Então ele justifica a atitude. E o pai disse, não, ele bateu porque ele pensava que era uma prostituta. Então as pessoas coisificam pessoas. E ela diz isso com muita inteligência. Eu sei o que é uma cadeira e sei o que é um humano. E sei a diferença entre um e outro. Quando eu perco essa noção, eu posso tratar o outro como uma cadeira. Eu posso tratar o outro como uma coisa. Então, se na minha cabeça eu acho que uma pessoa que se prostitui é indigno de viver e eu tenho que bater, eu bato. Quando eu identificar algum caractere que pareça, eu vou lá e faço. Quando eu identifico que o outro, só porque parece um mendigo, e mendigo não é nada, eu vou lá e faço. E ela faz uma comparação muito, muito inteligente. Ela diz, por que vocês acham que durante o nazismo, algumas enfermeiras e médicos que cuidavam bem do povo alemão, maltratavam o povo judeu? Porque não era humano? Porque eles achavam que não eram humanos.
E se não é humano, eu posso tratar de qualquer forma. Eles eram caridosos com os filhos, carinhosos, amigáveis, com aqueles que eles identificavam como humanos. E quem não é humano, quem eu não identifico dessa forma, eu trato de qualquer jeito. E isso é importante, eu preciso educar o meu filho a enxergar o outro com naturalidade. Um dia desse minha filha perguntou: papai, tem menino que namora com menino? Falei: tem. Tem meninos que namoram com meninos. Simples, sem complexificar muito. E ela: ah, tá, pronto. Quando ela for um pouco maior e quiser abordar de forma mais ampla, eu posso dizer: filha, a afetividade nem sempre está relacionada com a sexualidade. Eu posso ter um vínculo afetivo com um amigo sem me envolver sexualmente. Ou eu posso me envolver afetivamente sexualmente. Qual é o problema? É a minha vivência, é a forma que eu me encontro no mundo e vivo com o outro. Se a gente não entende, aí a gente agride o outro. Ah, porque está vestido de mulher. Ah, porque ele é gay. Ele deixou de ser humano por conta disso? E isso é importante porque a ingenuidade de Pedro fez ele discutir. Como hoje, muitas vezes a nossa ingenuidade, a nossa ignorância faz com que a gente agrida, porque o outro pensa no deputado A, B ou C. E eu vou lá e xingo, humilho, se for possível eu dou tiro, eu jogo pedra, eu risco, eu bato. Como pode? As pessoas numa passeata, debatendo democracia e derrubando o outro porque o outro é contrário. Enfim, aí ele continua. Jesus responde: acaso poderemos colher uva nos espinheiros? De modo algum me empenharia em Nazaré numa contradita estéril aos meus opositores. Então ele sabia que era estéril. Por quê? Porque o coração daquele povo não estava aberto às ideias dele. Por isso que Jesus aconselhou depois os discípulos: bater o pó das sandálias. Você convida, você prega, você fala. Se o outro criou uma resistência, não é o momento dele ainda. Paciência. Você não precisa forçar. Se você força, é estéril. Não vinga. É diferente de você oportunizar. Eu estava num evento, num centro de convenções uma vez, e nesse dia estava uma pedagoga chamada Dora Encontre. E os pais presentes, né, foi encontro de pais e evangelizadores. Perguntaram assim: Dora, o que é que você acha do pai que leva ou não leva o filho para a evangelização? Você acha que a gente deve respeitar e não levar? Ela respondeu de forma muito sábia. Ela disse: por acaso a violência, a agressividade, o mal aguarda o seu filho crescer para adentrar a sua casa? A gente liga a TV, está ali. Você liga o YouTube, está ali. Coisas boas e coisas ruins. Então qual o problema de você oportunizar o seu filho levando ele desde pequeno para a evangelização? Se ao se tornar adulto ele vai persistir, aí vai ser o livre-arbítrio dele. Mas você como pai, como mãe, tem que levar. Dá a oportunidade dele conhecer, para que quando surgir os conflitos psíquicos, emocionais, éticos, ele tenha alguma ferramenta para fazer o combate íntimo. Dizem que um dos filhos de Divaldo tinha muita agressividade interna. E Divaldo, dia após dia, falava com ele: meu filho, pense em Jesus, pense no amor, tenha fé, não se entregue. Se você um dia sentir forte desejo de matar alguém, volte e mate a mim, que sou seu pai, porque eu vou ter falha com você. E esse jovem foi crescendo, se tornou adulto e seguiu sua vida. E sempre que ele lembrava do pai, dizendo isso. Então ele se continha. Era o freio. O evangelho é freio em alguns momentos. Que diz: poxa, isso aí eu não devo fazer. Isso eu não devo falar. É difícil, mas é para isso que existe. Nossos filhos, minha filha muitas vezes, ela hoje fez uma trela, ela pegou a tesoura e cortou o cabelo. Quem tem filho que nunca fez isso? Aí eu falei: como foi que você fez isso? Ela... aquela cara de fez, você sabe que fez, né? E minha mãe que descobriu. E aí você vai dizer para ela que não é certo. E ela precisa sentir que não é certo. Você não vai bater, maltratar, mas você vai mostrar que não é certo. Se você deixa, ela pode fazer novamente. E aí ela vai correr o risco de sofrer as consequências, porque as outras crianças vão xingar, vão chacotar dela o cabelo dela, e ela vai sofrer mais ainda. Então o meu papel como pai é fazer ela entender como bem viver em sociedade. Respeitando o próximo, respeitando a si mesma. E ela, quando ela quer fazer coisa errada, né, as crianças, ela olha às vezes para você, como se assim: pode? E aí você vai dizer se sim ou se não. Quando o pai está próximo, ótimo. E quando o pai ainda está distante? Né? O desafio do pai que vive distante todo o tempo, e aí tenta compensar com presentes. Jesus era o irmão presente.
Os 3 anos que ele viveu intensamente com aquele grupo foi para orientar. E a partir da experiência deles, nós aprendermos também. Porque o que ele disse a Pedro, hoje a gente está aprendendo. E ele continua. Contudo, procurei ensinar que a melhor réplica é sempre o nosso próprio trabalho. Quer converter alguém? Faça o seu trabalho. Você quer mostrar como deve ser feito? Faça. Principalmente para as crianças. Eles aprendem com o exemplo. O exemplo arrasta. Você pode falar, mas se você faz, eles aprendem. Eles querem fazer. Minha esposa hoje foi para o trabalho com as gestantes lá. E minha filha pensando, como é que a gente pode fazer, mamãe, para arrecadar frutas para dar para as gestantes? Não foi teorizado para ela, ela foi. Ela viveu ali. Então ela está pensando em cuidar daquelas mulheres. Não foi para casa, vamos falar de mulher grávida, carente. Não, vamos lá para você sentir. E aí ela vai criando o aprendizado dela. E ele continua. Só devemos dizer aquilo que o coração pode testificar mediante atos sinceros. Quando eu li isso, eu digo, eu vou fazer a palestra mais não. Vou não, porque senão eu vou ficar tão imperfeito, eu ainda sou. Mas não, vá, para que você aprenda. Você sabe que não faz tudo, mas você precisa se esforçar mais para fazer. Então eu vou repetir, só devemos dizer aquilo que o coração pode testificar mediante atos sinceros. Porque de outra forma, as afirmações são simples ruídos sonoros de uma caixa vazia. Aí tem gente que vai pelo palestrante, vai pelo famoso, né? E tem gente que fica famosa. Aparece tanto na mídia que fica famoso, não é problema. Mas o problema é quando nós nos espelhamos nele. O espelho é quem? Jesus. Quando eu me espelho em Jesus, eu não falho, eu não erro, porque eu sei a meta. O problema é que tem muitas igrejas por aí que tirou Jesus da jogada. Tenta estabelecer um contato com Deus direto, porque Deus vai lhe dar, traga que Deus vai lhe dar, Deus vai lhe abençoar. Já perceberam isso? Eles não falam em Jesus, só falam de Deus. Então é simples, mas Jesus disse, ninguém vai ao Pai senão por mim. Por quê? Porque Jesus faz com que a gente entenda a relação com o outro. Eu não posso ir a Deus direto. Deus é abstrato, é inteligência. Mas eu vivencio o meu relacionamento amoroso com Deus com o próximo. Por isso que Jesus mostrou o samaritano, mostrou o cego, a mulher no poço, a adúltera. Como é que você se comporta com o semelhante? Aí você vê Deus, aí você exemplifica Deus, aí você é misericordioso. Não tem um contato direto. O contato direto com Deus é através do próximo. Aí ele continua. Mestre, falou Pedro, nos acontecimentos mais fortes da vida, não deveremos então utilizar a palavra enérgica e justa? Isso acontece no centro espírita. Quer dizer então que se tiver coisa errada eu não devo ser enérgico? Eu vou ficar calado? Eu sempre digo, se tiver oportunidade, fale. Com educação e com respeito. É mais importante que você tire sua dúvida no grupo do que você vá depois, tá vendo? Esse pessoal bem que diz, não, eles falam não sei o que, coisa e tal. Você ir reclamando. É desonesto, porque você não dá a oportunidade do outro entender o que você sente, o que você pensa sobre aquilo. E Jesus é tão inteligente que ele fustiga isso toda hora para o grupo. O que é que você está pensando, Pedro? O que é isso aí, Judas? Ele queria saber o que é no coração para poder corrigir e orientar. E isso a gente precisa fazer no centro espírita. Quantos aqui são trabalhadores do centro? A maioria são frequentadores e em tratamento, né? Mas os trabalhadores precisam ter coesão para cuidar de quem chega. Eu lembro muito bem, os espíritos na Casa do Caminho diziam, vocês precisam se preparar porque um dia a casa vai estar cheia. Eu já cansei de fazer palestra lá para as cadeiras e para os espíritos. E eu não entendia, às vezes, mas rapaz, que negócio é esse? Fazer palestra. Estávamos preparando-nos para atender pessoas. Hoje eu consigo falar para um grupo grande. Graças a Deus que vocês são muito solidários comigo, porque eu não tenho capacidade nenhuma de fazer palestra, mas vocês me ouvem com tanto carinho. Mas foi aquela experiência pretérita que a gente acumulou aprendizado. E aí Pedro fez essa pergunta, e o que é que Jesus responde? Em toda circunstância, convém naturalmente que se diga o necessário. O necessário, nem mais, nem menos, é o necessário. Mas nós ou falamos nada, ficamos calados e fica fuxicando depois. Não, porque fulano só quer ser o dono. Não, só ele que é médio, só ele que sabe de tudo. Não sei o quê, papapá. E tem aquele que acha que só ele sabe de tudo e só ele deve falar. É preciso trabalho de grupo. Isso não é fácil. E em casa da mesma forma. Ou a mulher é submissa, ou o homem é submisso. Não deve. É preciso haver diálogo para cuidar dos filhos. Se tiver divergência, tem que falar. Tem que compactuar informações, porque senão a criança se aproveita da fragilidade do casal.
E ele continua: porém, é também imprescindível que não se perca tempo. Ele ia perder tempo discutindo com aquele povo lá em Nazaré. Então, vamos seguir o trabalho aqui, tem muito trabalho pela frente, a gente não vai perder tempo. E é essa a questão. Ser misericordioso é ser preciso. Por isso que não é fácil. Porque nós não sabemos ser contidos nem enérgicos na medida certa. E aí o que é que a gente faz? Se desespera? Não. A gente vai testando, experimentando. E quando a gente erra, a gente pede perdão. É sempre assim. Meu irmão, me desculpe. Eu lembro de uma cena que eu não esqueço nunca. Estávamos no centro trabalhando, um dia de domingo, com as gestantes, com as crianças, e aquela multidão corre para lá e leva comida, traz sopa, tome gente. E uma irmã disse: Diogo, rapaz, gritou comigo, ó. Aí eu olhei para ela e disse: beleza, irmã. Aí o trabalho continuou. Ao término eu chamei ela dentro. Eu não estou dizendo que eu sou perfeito, mas nessa hora eu lembrei, chama, se teu irmão pecar contra ti, vai e corrige-o entre ti e ele, somente. Quando a gente entrou no quarto, ela lembrou: eita, Diogo, foi naquela hora, não foi? Eu disse: foi, irmão, mas não tem problema não, eu sei que a senhora não fez por mal. A gente dirimiu o problema. Porque se eu guardasse comigo, depois eu ficasse: tá vendo? Aquela fulana só quer ser a dona do centro. E xingou. Aí eu vou encontrar alguém que dá cabimento, que vai crescendo. Mas eu preciso falar, tem coisas que eu preciso falar no grupo, porque atinge o grupo. E eu preciso, queria conversar com a diretoria, queria conversar com o grupo. Tem algumas coisas acontecendo, eu acho importante, eu acho grave, a gente precisa pensar. É assim que tem que ser. Porque senão, rui o trabalho. A família da mesma forma. O jovem começou a apresentar sinais de estranheza, comportamento alheio. Se você não discute, ele vai se afastando. Ele vai se afastando e vai embora. Um amigo uma vez disse: criar filho é como chiclete. Um chiclete bem resistente. Você está ali com ele, o maior chamego na infância, ele vai crescendo, quando ele se torna adolescente, ele se estica, fica distante, ele vai conhecer novos grupos, novas tribos, ele vai aumentar, essa teia de relações. Mas o vínculo com você não se desfez. Qualquer momento ele volta. Ele volta. Se essa relação não é forte, ele se desliga e vai embora. Se desgarra, se vincula com qualquer grupo desse e vai. Adentra as drogas, adentra a marginalidade, adentra o mundo da criminalidade. E aí você perde: como é que pode? Fulano, rapaz, tão bacana, filho de Beltrano e coisa e tal. Humano, falível. Judas, Jesus todo o tempo puxando ele, mas ele foi. E depois Jesus foi resgatá-lo. Por quê? Porque quem se desgarra é reintegrado ao grupo. Cristamente. Nós muitas vezes afastamos, precisamos estar próximos. Isso é misericórdia na prática, não é misericórdia teórica. Ter perdão, me perdoe. É ali, eu não consigo perdoar você, mas eu estou em processo de meditação para que eu não lembre com mágoa. Porque eu não esqueço nada, mas eu posso lembrar sem rancor, que é a luta, Eu lembro daquilo, mas eu não tenho rancor mais, Senhor. Então eu alcanço um patamar em que o perdão está mais próximo de mim. Esses espíritos dizem, e é por isso que eles sofrem, porque eles precisam lembrar, dia após dia: não, ele fez isso comigo, eu vou lá, eu vou pegar. Então, quando eu digo a ele: meu irmão, vem cá, faça parte do grupo de trabalhos aqui. Ele entra numa nova atmosfera. E o processo de perdão se dá. Aquele indivíduo que estava sendo obsidiado, ele respira melhor. Ele se torna o melhor pai, melhor esposo, melhor trabalhador espírita, melhor profissional onde ele trabalha. E isso é repercussão social. Nós encontramos melhoria social. Por isso que a misericórdia é bendita. Aí ele continua. Ele disse que se eu precisasse passar 2 horinhas, não tinha problema não, Então a gente vai até 2 da manhã hoje. Chico não ia? Qual o problema? O problema é que eu não sou Chico, Aí ele continua mais na frente. Diz assim: eita. Pedro, diz assim: mas para perdoar não devemos guardar que o inimigo se arrependa. Pedro perguntou. Que é outra coisa, Mas fulano não se arrependeu. Será que eu devo perdoar ele? Ele não se arrependeu, ele não mostra arrependimento. Mas o ato de perdoar é um ato seu. E aí eu digo: sabe qual é o maior desafio da vida? É tratar o outro como cristão. Sabe o que a gente quer? Que o outro nos trate como cristão. A gente quer que o outro se comporte como cristão conosco.
E o desafio é eu tratar o outro como cristão. Porque independente do que ele quer, eu quero. E isso é tão interessante que até no ato de obsessão isso acontece. Porque se eu me liberto daquela mágoa, me arrependo e trilho um novo caminho, ele pode querer me fazer mal do jeito que quiser, mas não chega mais a mim. Porque eu estou no outro patamar. E ele pode rebolar, fazer o que quiser, ele não chega. Simplesmente não chega. Então isso é maravilhoso. Então eu posso mudar o meu padrão? Posso. Talvez eu não consiga mudar todo o tipo de prova, mas eu posso amenizar as provações que eu tenho. E aí a oportunidade... E aí quando a minha amiga liga, Diogo, pode fazer palestra? Eu digo, rapaz, que bom! Que oportunidade de se melhorar um pouquinho. É oportunidade para mim de pensar sobre esses textos. Deixa eu olhar no meu relógio aqui, faltava 15, ali só falta 5, no instante. Aí continua. Pedro, o perdão não exclui a necessidade da vigilância, como o amor não prescinde da verdade. Ou seja, para eu perdoar o outro, eu não preciso ser ingênuo, não. Olha, fulaninho, você me roubou. Eu não tenho mágoa no meu coração, mas eu não posso ter a mesma relação com você que eu tinha antes, não. Eu vou ficar mais atento, tá certo? Eu vou vigiar. E aí eu vou desenvolver um raciocínio completo do outro. Eu não posso ser ingênuo. Tem gente que pensa, não, fulano é espírito, é leso. Vem pra cima de mim. Sou tão lesinho mesmo. Muitas vezes eu tô lá, aí chega, né? É muito comum, não sei se aqui acontece. Não, meu irmão, é porque eu tô com um parente internado no hospital, eu queria que você me arrumasse um dinheirinho aí. Eu disse, onde é o hospital? Não sei o que. Sim, mas me diga mais, o que é que ela tem? O que aconteceu? Você vai tentar explorar um pouco a história e ele vai embora. É típico de quem não está com verdade. Porque quem tem verdade, quando vai pedir, pede com muita vergonha. Fica todo sem jeito, esclarece. Eu tive uma experiência que eu vou contar para vocês a título de aprendizado. Eu fui na casa de um amigo uma vez testar um jalex. E quando eu saí da casa dela, aí eu estava passando ali, acho que, meu Deus, onde é mesmo? Sou péssimo com esses locais. Mas aqui, ali depois do ABA, né? Ali na Rosa e Silva, tem um posto Shell à direita. Ali na adjacência. E aí eu vi, quando eu estou vindo, né, com o meu carro, um indivíduo, um senhor já aparentando mais de 50 anos, ele estava segurando o carro assim do lado de fora, se tremendo, e soltou. Ele ia cair. Eu estava assim, o carro, eu parei o carro, abri a porta e consegui pegar ele, aí fui, e amorteci a queda. E ele se tremia, e eu pensando, né, ele deve estar tendo uma crise epilética. Vamos esperar e ele vai ficar bem. Calma. Aí veio um vizinho, veio outra pessoa, disse, calma, ele está dando uma crise epilética. Ele foi se acalmando. Aí ele respondeu, faz 3 dias que eu não como. Aí eu, meu Deus do céu. Aí falou de onde era, eu ouvi na história. E claro, alinhavando tudo. O senhor é de onde? E mora com quem? E ele dizendo, eu sou de tal lugar, tenho 3 filhos, coisa e tal. Eu disse, mas o senhor tem 4 filhos, né? Não, são 3. Ali, ó, antenado. Tudo acontecendo. Aí uma moça trouxe R$100, outra ajudou com um cupom de coisa e tal, a passagem. Aí a gente foi na padaria comer. Enquanto ele comia, gente, eu fui tomado de uma emoção tão grande que eu chorava, parecia uma criança. Eu só fazia chorar. Por quê? Meu Deus, 2018, um indivíduo com fome há 3 dias. E vivia com R$700 por mês no corte da cana que estava na entre safra. E tentou aventurar a Recife, mas a vergonha era tão grande que ele não sabia quem pedir. Veio em busca de algum trabalho, de alguma ocupação que rendesse algum dinheiro para ele retornar ao lar com os filhos. E esse homem tremia. Era tão verdade que quando ele colocou a primeira colher, quase vomita. E aí você diz, existe. A verdade, existe muita gente precisada. Mas infelizmente existe muita gente com um outro tipo de problema, em que a mentira, a leviandade está ali para angariar algum dinheiro para usar droga, para destruir o organismo, porque ele só usou droga na primeira vez. Dali em diante a droga vem usando ele. Então, é distante da nossa realidade? Não. E eu repito, o perdão não exclui a necessidade da vigilância, como o amor não prescinde da verdade. Aí mais na frente foi quando então fez Simão Pedro a sua célebre pergunta: Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim, que lhe hei de perdoar? Será até 7 vezes? Não te digo que é até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Então a gente precisa entender que para isso acontecer teve um contexto. Isso não foi, do nada que Pedro perguntou e Jesus respondeu. Eles estavam num ambiente
teve discussão, teve aspereza e Jesus pontuando. Eu não falei aqui, mas tem um momento que Filipe diz, mas Jesus, veja bem, eu estou preocupado com o futuro do Evangelho. Sabe por quê? Porque dentro do nosso grupo, muitos me criticam, muitos me xingam. E o que é que vai ser do futuro do Evangelho, Jesus? Ele perguntou a Jesus e Jesus respondeu, o que você entende de Evangelho? O Evangelho já chegou no teu coração? Porque Filipe estava preocupado com o Evangelho para o povo. E Jesus diz, o seu coração é que é importante. O Evangelho se faz no teu coração. É você que muda a sua forma de agir e isso contagia o outro. Então, ser misericordioso, desenvolver a capacidade de perdoar, é mudar-se intimamente. E nessa mudança íntima eu contagio o meu próximo. Seja ele encarnado, seja ele desencarnado. Então, meus irmãos, é um processo. Nós estamos na caminhada. Com Jesus, com os espíritos benfeitores, a gente vai. Uns mais, outros menos. Quem já avançou, ergue a mão para aqueles que caíram. Se um dia encontrarem comigo e eu estiver caído em frangalhos, me ajudem. Eu sou humano. Que Jesus nos abençoe. Que assim seja. Eu termino a palestra, mas eu combinei com o rapaz das câmeras lá, eu gostaria de fazer um convite a vocês. A gente está começando um grupo de amigos, a gente está dando corpo a um projeto chamado Associação pelo Bem. A gente tem a intenção de acolher, né, as pessoas que estão em condições de rua, oferecer a elas o banho pelo bem, para que elas possam se sentir limpas fisicamente. Elas vão receber uma muda de roupa, né, uma alimentação. E a gente vai entrevistar, conhecer essas pessoas e, dentro das nossas possibilidades, com os nossos parceiros, orientá-las para que elas procurem o dentista, o médico. Tem um grupo de médicos grande nesse trabalho. A gente vai ter 2 consultórios na nossa casa lá. E encaminhar também para uma instituição, o Oásis da Liberdade, que é nosso parceiro, que faz tratamento para os usuários de drogas, que a gente sabe que é uma epidemia na cidade e no país. Né? A gente vai tentar e vai buscar dar assistência às crianças e às gestantes. Então, quem quiser conhecer o nosso projeto, depois a gente vai divulgar na internet, tá? É www.pelobem.org.br. Conheçam, participem e compartilhem. Que Deus nos abençoe, que assim seja.